Programa Gente. Oferecimento LCP Engenharia e Construções. A melhor casa para você, o melhor futuro para todos. Rua Peixoto Gomide, 581, Jardim Paulista, em São Paulo. Estamos no ar com o programa Gente, muito obrigada pela sua companhia. E eu quero dizer para você que Gramado, que Canela, duas cidades maravilhosas da região das Hortênsias, olha, duas cidades que estão te esperando de braços abertos. Natal chegando com tudo. Aliás, Natal desde outubro, né? Desde outubro e até janeiro de 2021, você pode vir sim com todos os cuidados da Serra Gaúcha e curtir os bons momentos. Essa cidade, eu digo que é encantadora, tenho prazer em estar destacando no programa Gente, o estado de Santa Catarina e através das mídias sociais o mundo inteiro, né? Prestigiando e aplaudindo estes visionários. Hoje eu quero conversar com um psicólogo. Ele é de Canela e ele faz um trabalho de desenvolvimento humano, Alexandre Curiporte. Mas por que o psicólogo aí, Fátima? Porque a gente precisa, sim, fazer essa mescla de profissionais que cuidam de você, com tanto carinho e profissionalismo, não é verdade? Nós estamos neste cenário Sky Palace Hotel, que nasceu com tudo e, claro, convidativo também, o Café Colonial Palace. Tudo de bom. Estivemos aqui, né, na abertura, na solenidade de abertura da Festures, acompanhando o grande presente que o senhor Hilário Krausper recebeu das mãos da nossa querida engenheira Lourdes Del Monte Printes e do casado, Marcos Casado, que é o certificado primeiro no mundo de sustentabilidade do Sky Club. Um grande presente e, claro, né, acima de tudo, o valor a você. Alexandre, como está? Seja bem-vindo ao nosso Gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É um privilégio, né? E hoje sim, né, falar um pouco sobre a psicologia e o desenvolvimento humano, uma profissão que nesse ano a gente descobriu que foi tão importante, né? E outros viés também, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, você atende só Canela, só Gramado, como procede? Não, hoje em dia eu faço um trabalho também de desenvolvimento humano com pessoas de vários lugares do mundo. Certo. A pandemia acabou abrindo essa janela da gente poder atender de maneira virtual, atendo pessoas que estão no Egito, São Paulo, pessoas que realmente não estão mais aqui, mas principalmente, claro, meu público é de Canela e Gramado e da região como um todo, que acaba me procurando, né, nesse trabalho que eu desenvolvo há quase 10 anos aqui. E foi um trabalho que eu procurei, nesses 10 anos, desmistificar um pouco, né, a psicologia. Porque a gente sabe que é uma profissão que tem tanto tabu, tem tanta resistência, então eu quis também levantar essa bandeira de que a psicologia ela é essencial no nosso desenvolvimento. A gente não tinha que nascer só com o pediatra, a gente tinha que nascer com o nutrólogo junto e com o psicólogo, com certeza. E aí, esta pandemia, Alexandre, pegou todos nós de surpresa, né? Sim. Nasceu em março e até o momento nós estamos nessa expectativa de que sai vacina, não sai vacina, eu não vou fazer, esse não vai fazer, e aí fica aquela expectativa tremenda. E os estudiosos trabalhando para trazer logo esta vacina para que as pessoas tenham qualidade de vida. Por outro lado, muitas pessoas, assim como o Alexandre, né, se redescobrindo nas suas profissões, ou na verdade acrescentando ainda mais, como aconteceu com você, né? Sim, e eu sinto que foi um ano que ele foi regido pelo medo, né? Todos nós ficamos inseguros em relação aos nossos trabalhos, nossa profissão, a nossa família, e acabamos então tendo que nos redescobrir, voltando para dentro da nossa casa, voltando para nossos familiares, voltando para a nossa profissão, e muitas vezes
nos reinventando a maneira de trabalhar, a maneira de entregar o nosso trabalho, o nosso produto e até, eu poderia dizer, uma nova maneira econômica da gente agir, que a gente ainda está descobrindo. A gente poderia dizer que hoje, além de uma nova rotina, que eu não gosto muito da palavra novo normal, a gente também está descobrindo uma nova economia. As pessoas ainda estão se adaptando a isso. Eu tenho uma preocupação, que é, nós com a vacina a gente tem muita esperança. E a gente tem a esperança que quando o relógio virar, no dia 31 para o dia 1º, tudo isso vai ter passado. Infelizmente não vai ainda. Não vai ainda. A gente está depositando, talvez, muita esperança numa virada de ano, quando na verdade a pandemia ainda vai continuar ali e a gente vai ter que continuar lidando com isso por mais um período, até estarmos realmente vacinados e podermos, quem dera, né, poder voltar para aquela rotina que até março deste ano a gente estava acostumado. Mas até lá, como está a tua saúde mental? E aí, Alexandre, qual é a avaliação que você faz do ser humano? Porque o ser humano ele está ainda mais ansioso, ainda mais preocupado com os medos, aí vem o estresse, vem a depressão. Mas qual é a avaliação, acima de tudo, que você tem diante da saúde mental de nossa gente? Eu sinto que esse ano ele trouxe a saúde mental das pessoas para o foco de suas vidas. Até então era um problema que a gente não olhava muito, a gente não dava importância, a gente ia relevando. A gente ia deixando um pouquinho de lado. E ficar de frente com os nossos problemas, no momento que a gente teve que focar dentro das nossas casas, a gente começou a ver que isso sim precisa de muito cuidado. E a mente e o corpo tem que estar dentro de um equilíbrio. Eu sinto que a gente ainda vai ter muitos danos pela frente pelo que aconteceu nessa pandemia. Mas sobretudo, 2020 acaba sendo um ano de gratidão, onde a gente tem que ser grato por essas descobertas e grato por essa oportunidade de enfrentar os desafios e superar eles. Acima de tudo, o papel do psicólogo neste momento é fundamental. É um outro olhar também para este profissional, né? Com certeza, a profissão de psicólogo hoje ela ganha uma nova roupagem. Ela mostra o valor dela ao lado de outros profissionais que já trabalhavam com medicação, mas mostram que tem que ter um equilíbrio dentro da mente para que a gente consiga lidar no nosso ambiente profissional e no nosso ambiente familiar. Eu sinto que as relações familiares, as relações matrimoniais foram muito afetadas pela pandemia. A gente viu isso, inclusive, em estresse em lidar com as crianças na escola. Não tinha escola, nós éramos os professores, nós éramos os cuidadores e a gente teve que se adaptar a esse momento. E isso mostra muitas vezes que a gente não tem aquele equilíbrio necessário para lidar com os nossos próprios filhos, pois a convivência passou a ser mais próxima, mais restritiva. Nós estávamos conversando nos bastidores, nós estamos aqui, gente, no Sky Palace Hotel, os hóspedes chegando, a criançada empolvorosa porque saiu de casa. Ah, que maravilha, a criançada saiu de casa, que coisa boa, é só o fato de sair de casa, né? Já muda tudo. Já muda tudo. E aí, quando a gente fala desse emocional abalado, mas abalado por quê? A pandemia em si só, o medo de, contaminar com Covid-19, essa máscara que perturba, o distanciamento, eu tinha costume de abraçar e de repente esse distanciamento, e aí? Sabe que eu percebo que o próprio distanciamento e a máscara, eles causam um dano incrível, porque eles causam uma certa despersonalização das pessoas. A gente acaba não sorrindo, a gente tem o hábito de sorrir, a gente tem o hábito de dar a mão, e a gente acaba se sentindo um pouco mal educado até pela essa nova maneira de ter que cumprimentar assim, com essa neurose de eu peguei, eu não peguei, eu tô com sintoma, não tô com sintoma, e isso acabou nos afetando porque a gente acabou se perdendo do que a gente estava acostumado a ser. A gente acabou tendo que se adaptar a um protocolo que não nos serve. Que a gente, não é da nossa cultura, né? Aceita, a gente quer dar a mão para alguém, a gente quer abraçar alguém, e nesse momento a gente não pode fazer isso. Até porque tantas vezes o último abraço é quando já não tem mais nada a ser feito e a gente perdeu alguém querido. Aí, gente, não é só no Brasil. A China, onde tudo começou, também passa por isso. Os divórcios. Falar em ser humano é falar no ser humano o mundo inteiro. E esta pandemia de Covid-19 aconteceu para parar o mundo inteiro. Mas parar para quê? Será que o povo estava acelerado, tinha que desacelerar e esta pandemia veio de fato para desacelerar? Sem sombra de dúvida. Eu gosto muito do trabalho do Augusto Cury, né, que todas as pessoas conhecem como autor, um excelente médico, psiquiatra. E ele mesmo traz a síndrome do pensamento acelerado, onde a gente não consegue ficar sem nosso telefone. Algumas pessoas tomam um banho e durante o banho checam o celular, porque elas não querem ficar para trás de uma informação. Elas querem estar o tempo inteiro atualizadas e isso acaba acelerando o nosso pensamento num nível em que a gente
gente não consegue mais ler um livro, pois o livro não tem a velocidade que a nossa cabeça quer processar. E eu brinco, né? Foi um ano em que Deus colocou todo mundo no cantinho do pensamento. Exatamente. Colocou a gente no cantinho do pensamento para a gente fazer revisões. Revisões de nossa vida, do que é importante. E um ano que começou tão bem, né? A gente em março sentia que a pandemia tinha vindo para mostrar o melhor de todo mundo. Mas lá pelas tantas a gente está tendo ainda que aprender algumas coisas, tirar algumas lições e muitas pessoas buscar o porquê elas estão vivendo isso e as consequências da pandemia. Por que eu troquei o emprego? Por que eu perdi o emprego? Por que o meu casamento entrou em crise? Por que isso está acontecendo? E os porquês, né? Algumas pessoas estão tendo que olhar embaixo do tapete ainda. E com certeza isso é um processo muito doloroso. Bom, você se encontra neste momento no cantinho do pensamento. Agora resta saber, Alexandre, se a pessoa que está nesse cantinho do pensamento, porque eu estou no meu cantinho do pensamento, você está murmurando ou você está buscando novos rumos? Porque se murmurar, automaticamente a pessoa vai ficar ainda mais estressada, ainda vai mais... permanecer no cantinho. Né? E vai permanecer ali e fracassada, né? Sim. Eu acredito que a gente está sendo obrigado a se reinventar. Né? Buscar novos meios, buscar novas maneiras de conviver em comunidade. Quando eu falava antes em nova economia, muitos de nós fomos afetados economicamente pela pandemia. Muitos de nós usaram todas as economias que tinham para permanecer em isolamento durante o tempo que foi necessário. E agora a gente vê que muitas pessoas estão voltando a fazer aquele escambo antigamente, trocar serviços por serviços, e isso talvez gere essa nova economia, essa nova maneira de viver, conciliada, é claro, com o capitalismo que a gente já está acostumado. Gente, o Alexandre Curiporte, ele trabalha o desenvolvimento humano. E claro que diante desta pandemia, ele teve que ter um outro olhar no seu trabalho, porque as famílias vêm padecendo porque não tinham equilíbrio. Se não tinham equilíbrio, automaticamente, diante de um grande obstáculo como esta Covid-19, claro que veio para atrapalhar. Mas aí quando se fala em criança, você papai, você mamãe, que tem que ir ao trabalho, tem que dar conta de colocar o sustento à mesa e a tua criança ali em casa, né? Também estressada, porque acaba refletindo, né? Acaba refletindo o estresse do pai e da mãe, Alexandre. Total, a criança capta tudo, ela capta no ar com uma facilidade, né? E hoje a gente tem gerações que são extremamente mais evoluídas do que nós fomos. E a gente acaba tendo que ter uma paciência e até uma compreensão de como lidar com isso. E muitas pessoas me perguntaram como eu lido com meu filho, o que eu faço para que o meu filho me obedeça, se comporte, faça as atividades e não seja esse pé de guerra dentro de casa. E essas crianças, por serem mais evoluídas, elas estão mais prontas para o diálogo. Mas é a maneira que a gente vai fazer o diálogo. Se colocando na altura da criança, explicando pelas situações. A criança não consegue compreender o que é a pandemia. Não, de jeito maneira. E a inocência da criança, hein, Alexandre? E algumas pessoas me perguntam qual é que vai ser o dano das nossas crianças no futuro. Não tem como a gente saber. Podem ser jovens que não vão querer ficar dentro de casa porque ficaram demais, ou que vão querer só ficar em casa porque vão ter medo de ir para a rua. Então é muito cedo para a gente avaliar quais os impactos da pandemia nas crianças, mas com certeza, não só nelas, mas como em nós adultos, terá impacto, sim. Bom, então eu uso aquele termo do novo normal que as pessoas estão falando, né? Do novo normal. A nossa vida no dia a dia, ela pode ter um novo normal todos os dias, né? Porque as pessoas, elas querem sempre fazer o seu melhor e muitas vezes se frustra achando que aquele plano, aquele projeto é algo para a sua vida e Deus tem sempre o melhor para você. E a gente encontra essas pessoas frustradas e as pessoas sempre falam, né, que a doença do século é a depressão. Então, por que da depressão? Né? Sabe que eu acho que a gente tem que esclarecer um pouco isso para as pessoas, porque isso eu escuto muito no meu consultório também. E eu sinto que a nossa doença do século não é a depressão, ela é a ansiedade. O problema é que a ansiedade, ela vai me levar à depressão. Quando o meu corpo está prestes a entrar em colapso com a ansiedade, tem uma crise de pânico, tem uma crise de ansiedade, é natural que o meu organismo ele venha a deprimir, por preservação. Então eu acabo entrando em depressão. Então esse pensamento acelerado, esse ritmo, talvez o grande propósito disso tudo tenha sido sim a gente desacelerar, olhar para si e ver que toda aquela pressa não nos levaria a lugar nenhum. E mudar nossos valores, olhar e voltar àqueles valores familiares,
matrimoniais, momentos com os filhos que a gente tinha perdido. A gente estava no momento que as pessoas nem almoçavam mais juntas. Era cada um no seu canto que não tinha tempo. E quando estava numa roda assim, estava aqui, né? Cada um também no seu. No seu celular, né? Exato. E tu sabe que eu tenho um ranço com esse negócio de novo normal. Eu acredito que a gente não tem um novo normal. Eu acredito que a gente tem uma nova rotina. Uma rotina talvez temporária, eu espero que temporária. Eu espero que logo a gente deixe as máscaras e mostre os sorrisos. Então eu gosto de usar muito o termo nova rotina e não novo normal. Porque nova senão a gente vai acabar se adaptando a esse novo normal. Novo normal, aquela coisa, novo normal. E aí você está na expectativa da virada do ano, né? A frase que diz, hein, Alexandre, a esperança é a última que? Morre. E aí? Não. Aí eu vou esperar porque dia 31 eu vou fazer meus pedidos de novo. E aí dia 1º tudo novo. Tudo novo por quê, Alexandre? Continua ainda no velho. Nós vamos continuar no velho. As contas em 2021. No dia 10 igual também. Então, é mais ou menos assim. Mas eu sinto que é cultural. A gente deposita muita esperança nessa virada, né? E por que não, então, a gente usar esse período, esse dia 31, essa virada, para fazer uma reflexão do ano que a gente teve e ao que 2020 nos mostrou que há muito tempo a gente não via. A gente vem com essa sensação de cansaço, essa sensação de exaustão, de medo. Por que não deixar isso de lado e olhar o que a gente aprendeu, o que 2020 nos ensinou? E aí sim, levar para 2021 esses ensinamentos de 2020. Bom, então você vai passar agora uma lição. Tá? Lembra da lição? Você tem uma tarefa, você tem uma lição para levar para 2021, tá? Coloca ali na cartilha. Mas quem vai destacar tudo isso para você é o Alexandre Cury Porte. Ele é psicólogo aqui de Canela. Nós estamos em Gramado, no Sky Palace Hotel. E ele veio até aqui, neste cenário que eu adoro, né? Muito convidativo, para conversar um pouquinho contigo. E aí, o Alexandre, ele tem uma lição para você. Em 2021, eu vou retornar com o Alexandre e aí nós vamos tomar nota da situação daquele momento. O que você diz para quem está nos assistindo neste momento? Eu gostaria que as pessoas pudessem, agora, nesses últimos dias do ano, além de anotar todas as suas promessas, seus compromissos com 2021, fazer uma reflexão de quais as lições que 2020 deixou. Ao que se é grato por 2020. A gente está com vontade de cancelar esse ano, rasgar ele. Não aconteceu, mas com certeza ele veio com grandes lições. E quais são essas lições que eu tenho para mim? O que eu aprendi? Eu aprendi a conviver melhor com a minha família, aprendi a dar valor a alguém que eu perdi, aprendi a dar valor a alguém que eu não perdi, mas eu não valorizava. Eu aprendi a conviver de novo com a minha família. Eu fui um bom professor para os meus filhos. O que eu aprendi? Porque com certeza, de uma maneira mais dolorida ou menos dolorida, foi um ano de aprendizado para todos nós, e a gente tem que ser grato a esse ano. Então, que a gente possa inverter esse polo de 2020 ter sido ruim, para ser grato por ele e pelo que ele nos ensinou. E eu concordo, acho que em 2021 a gente tem que voltar aqui e questionar as pessoas que estão nos assistindo, questionar as pessoas que ainda vão nos assistir, o que elas foram gratas a 2020, porque a gente não consegue olhar a vida ligando pontos para frente, só para trás. E lá em 2021, nessa mesma época do ano, com certeza algumas pessoas vão olhar para 2020 com carinho, pelas lições que aprenderam, mesmo hoje não conseguindo ver isso. Porque nós sabemos que em todas as áreas, né, em todo setor, nós estamos nessa terra e a batalha ela é constante. Né? Veio essa tempestade de pandemia, pegando todo mundo, mas qual é a força que a pessoa tem para estar batalhando diante de tudo isso, né? Então, são dicas importantes desta avaliação ou reavaliação da sua vida. É mais ou menos assim. Exato. E a gente só consegue descobrir a força que a gente tem quando a gente é colocado à prova. Quando a gente não tem mais alternativa, são nesses momentos que a gente descobre a força que a gente tem. Eu quero desejar um Feliz Natal para você e toda a sua família, um 2021 de grandes expectativas, que sejam todas positivas, realizadas. Sabe por quê? Porque a gente não pode cruzar os braços. A partir do momento que você cruzar os braços, a coisa não vai funcionar, ela não vai fluir. Precisamos estar com os braços abertos às oportunidades. E para mim foi uma oportunidade de tanto conversar contigo. Da mesma forma, eu desejo isso a ti, aos nossos espectadores, a toda a tua equipe, né, e que a gente possa, assim, olhar para esse ano com mais carinho e com menos desespero. Com menos desespero. Tu tens Insta? Tenho sim. Meu Insta é acuriporte.
Agora para 2021 a gente está pensando em muita coisa bacana nesse processo de trazer a psicologia mais para acesso das pessoas, que as pessoas possam se desenvolver através da minha rede social, né? Minha esposa e eu estamos com um projeto chamado Champanhe com Água Benta, que vai ser um podcast justamente para falar um pouco desse relacionamento matrimonial e de como ele é desafiador. Mas como é que é champanhe com água benta, hein? Por causa da mistura. Um é champanhe e o outro é água benta, mas quem quiser descobrir quem é quem vai ter que olhar o podcast. Gente, tá aí pra você na telinha, ó. Champanhe com água benta 2021, projeto da Simone e do Alexandre. Que maravilha. Mais uma vez, obrigada, sucesso. Depois tu conta detalhes do champanhe com água benta. Com certeza. Combinado então? Combinado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. Alexandre Curiporte, ele é psicólogo, é da cidade de Canela, atendendo o mundo inteiro através do Insta, trabalhando o desenvolvimento humano sob vários anos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco muito mais gente para você.